Nosso tema de hoje, o que é o Espiritismo? Quando se faz a pergunta, o que é o Espiritismo? A resposta taxativa: ciência, filosofia com aspecto religioso. É o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas de onde veio isso? De onde Kardec fez essa conclusão? Construiu essas bases para a doutrina espírita para definir esse aspecto filosófico, científico e religioso. Com muito estudo, muito trabalho, começando em 1855, primeiro contato com as mesas girantes. Alguém já ouviu falar? É o primeiro contato, assim tem na internet. Os médios sentados em volta de uma mesa redonda, botavam as mãos, se concentravam. Os espíritos que auxiliavam ali, a mesa com tripé, batia, segundo batida o alfabeto, saíam as letras e iam fazendo as comunicações. Difícil tarefa, mas assim começou. Até chegar no desenvolvimento de pesquisas utilizando a mão do médium, que até então ali não era usada. 1000 pesquisas foram feitas para até chegar a essa conclusão. Aí ficou fácil, fazia a pergunta e o médium psicografava, como hoje todo mundo conhece, a pergunta que era feita. Então, o Livro dos Espíritos surgiu, a primeira publicação dele, em 1857, 2 anos depois do primeiro contato. E ali se deu a publicação desse texto. Contém 1019 perguntas feitas aos espíritos. Então teve muito material ali para botar em pauta, pesquisas, análises profundas. E dali Kardec, com a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é a essência de tudo, da doutrina espírita, que é Deus. Depois, lá no final, na questão 1019, encerra com a pergunta: um dia a Terra será um mundo feliz? Sim, mas tem 1001 pergunta ali, ou 1019, melhor dizendo, para pesquisa e estudos maravilhosos para nós. Assim, com todo esse trabalho que Kardec teve, então, nosso questionamento: da onde saíram essas bases para a doutrina espírita? Então, são 7 princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro princípio é a essência de Deus como Criador do universo. Não tem outra questão a não ser dali para frente. Porque sem Deus, nada acontece. Tudo segundo a sua vontade. Mesmo que ainda no passado, e uns ainda na atualidade, defende o universo mecânico. As coisas são o que são pela força da natureza. Mas como os Espíritos nos diz, o nada não cria nada. O nada simplesmente não existe. Então tem que ter uma força. E essa força não pode ser mecânica, mesmo que a gente diga que o universo e tudo funciona mecanicamente, divinamente mecânica. Uma mecânica divina. É a mão de Deus que ali procede e tudo acontece. E hoje a gente consegue ver e acha até engraçado a conquista na ciência. Vamos dizer assim, todos os anos, ou cada estação do ano, a meteorologia diz: tal dia, tal hora entrou a primavera, tal hora vai entrar o inverno, o outono, o inverno, e assim sucessivamente. Eles têm aquilo mapeado perfeitamente. É mecanicamente estudado e então não tem erro, porque é uma lei divina. E assim sucessivamente. Outras coisas mais complexas, os cientistas há muitos anos atrás detectaram o primeiro meteoro, cometa, primeiro cometa. Já mapearam devido à velocidade, rotação e translação que ele fazia. Daqui a tantos anos ele vai passar de novo. E passava, e assim sucessivamente, tantos outros efeitos naturais pesquisados, e isso funciona mecanicamente.
mas tem alguém, uma inteligência suprema, que ali comanda tudo. E sendo assim, o Deus, o Criador necessário de tudo que existe, uma questão 4 do Livro dos Espíritos, eles nos questionam como provar a existência de Deus. Porque é profundo o tema, mesmo que Kardec diga que tudo começa do simples para o complexo. Mas não existe nada mais complexo do que querer provar a existência de Deus. Mas ele simplifica a pergunta colocando para a nossa ciência. Ele diz, observa o axioma que é estudado e colocado nas vossas ciências. Sempre partindo do simples para o complexo, não há efeito sem causa. Há causa e efeito. Por exemplo, o homem pode derrubar uma árvore e criar um banco. Então se sabe que ele tem um marceneiro. Mas também se sabe que a árvore não foi o homem que construiu. O homem pode colher a semente, manipular a semente e fazer ela produzir bem mais, porque isso já teve a condição dessas pesquisas, mas criar uma semente, dar o fluido vital a esta semente, não. Então, se nós observarmos na natureza tudo que o homem pode fazer, nada ele consegue fazer o que a natureza faz. Então, ali está a mão de Deus. Agora, se a pessoa quer uma prova mais além disso, bom, então vamos crer em Cristo, porque ele disse que trabalha em nome do Pai que está no céu. Então, já nos basta. Então, esse é o primeiro princípio da doutrina espírita, Deus. O segundo, a existência, sobrevivência e individualidade do espírito. Vamos observar, do espírito, não do corpo, mesmo que os dois foram simultaneamente desenvolvidos, para que o espírito pudesse habitar esse corpo, como os elementos naturais do universo é espírito e matéria, e Deus, mas na questão espírito e matéria, tiveram que se desenvolver junto para eludir a razão desse espírito inconsciente para a razão. E ele trabalhou todos os elementos da natureza até chegar à condição de dar um despertar da consciência em um corpo humano. E dali para frente, a eternidade à nossa frente. Uma vez criado por Deus, passamos a eternidade com Deus. Jamais vamos ter fim. Este é o segundo princípio da doutrina espírita. O terceiro, as vidas sucessivas através das reencarnações. Porque o espírito, assim, uma vez criado, mas ignora todas as ciências, e ele tem que evoluir em todas as áreas da ciência. Como evoluir em todas as áreas da ciência? Só sendo imortal. E a matéria, ele pode usar, e tem que ser usada a matéria, no caso, o nosso corpo físico, para conviver um com os outros, em sociedade, em estudo, em pesquisa, desenvolver a ciência, se aprimorar. Então, a consciência, a razão, o ser imortal vai se desenvolvendo. E para isso acontecer, só através das reencarnações. Assim, podemos, da mesma forma, imaginar uma criança que for lesada na escola, nunca estudar, vai aprender o quê? Assim, ano a ano na escola, do primário até a faculdade, então vai se tornar um doutor, um mestre em ciências, em qualquer área que seja, que ele se aprimorar nesse estudo. Assim é nós, precisamos das reencarnações como se fosse a cada ano da escola. Então, através das reencarnações sucessivas, este ser imortal vai se desenvolvendo. A justiça, isso é o quarto princípio básico da doutrina espírita. A justiça divina expressa na lei de causa e efeito. Deus não nos pune nunca, por mais errado que a gente seja. Deus é amor e bondade. A punição é por nossa própria conta. O aluno que não vai na escola e rodou, se matricula e repete o ano. É a mesma coisa.
Agora, nós, diante da qualidade que nos encontramos em evolução espiritual, chegamos na pátria espiritual e a nossa consciência se abre. Mesmo que aqui agora a gente já tenha um discernimento maior das coisas, mas ainda estamos muito ligados às questões materiais, como eles nos dizem, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, sabendo que somos orgulhosos e egoístas, mas o sistema nos leva para aquele meio. Mas chega na pátria espiritual, aquele peso cai e a gente vê as coisas reais como elas são. O dever que nós tínhamos com nós mesmos e falhamos. Então, pedimos uma nova reencarnação e somos os responsáveis diante dessa lei de causa e efeito. Aí eu sofro por quê? Mas porque eu errei, eu sei que eu errei. Então, é uma questão natural e não imposta por Deus. Vamos colocar em mente, tem dois sistemas que se pode analisar. Aqueles que têm a condição de sentar com a espiritualidade superior na mesa e debater a nova existência física. Olha, eu sei, eu mapeei a reencarnação passada e errei naqueles pontos. Acertei em outros, eram 10. Acertei em 5 e errei em 5. Gostaria de ter essa oportunidade, dessa forma, dessa e tal. Tal coisa me influenciou para mim errar naquele. Quem sabe a gente carrega mais nesse termo aqui para que eu não possa errar. E assim vai se recuperando e se vencendo a si mesmo, diante da lei de causa e efeito. Eu mesmo peço para vir em tal família, em tal profissão, particularidades que vai realmente marcar. Os detalhes, assim, do cotidiano, no caso, diante do livre-arbítrio, o livre-arbítrio eu, na hora que tenho que decidir, mas ele vai influenciar no futuro. Então, temos que estar ligado ao livre-arbítrio, que é o 5º item básico da doutrina espírita. O livre-arbítrio é uma expressão de liberdade individual. Porque eu escolho lá na espiritualidade, devido à lei de causa e efeito, como renascer. Mas essas influências, esse pedido, é diante das questões praticamente material ou física. Mesmo que eu seja lesado, pedir para vir com tal deficiência, mas essa deficiência não me tira o livre-arbítrio. Chegar na hora, eu posso executar. Então eu venho numa família pobre, eu tenho que trabalhar, ou venho numa família rica, mas aí abuso da riqueza. Então tudo acaba influenciando, tanto quanto a pobreza, quanto a riqueza. Dizem eles, como o próprio Cristo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino do céu, por causa das tentações, das coisas que a gente sofre. Mas, na atualidade, vamos dizer, o bom senso, o discernimento do bem e do mal está bem inserido em nós. E o livre-arbítrio está ali. Eu sei que é errado tal coisa, mas aquilo dá uma vontade, a gente acaba cedendo. Cedir a tentação, a gente diz. A carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A carne não é nada, vamos dizer assim. O que é fraco é o espírito em si, que ainda está viciado naquilo ali. Então, o livre-arbítrio é uma decisão dele na atualidade. Assim como se diz que a liberdade maior que nós temos é no pensamento. Mas eu já me corrigi nos atos. Mas o pensamento ainda entra em devaneios. Quando eu desencarnar, mesmo diante da realidade social, ninguém sabe o que eu pensei, mas só eu sei, e os espíritos que andam do meu lado, seja o mentor, seja o obsessor, e chega lá e eles vão dizer para mim, nossa, que mente estranha tua, né? Pensa tantas coisas, e o pior, o pensamento, mesmo que eu não te faça nenhuma agressão, mas o meu pensamento negativo direcionado àquela pessoa é tão grande que eu prejudico a pessoa quase tanto quanto um ato, porque é energia jogada. Assim como as pessoas vêm aqui receber o passe, porque creem e sabem que assim é. Quando recebem o passe, energias positivas. E lá fora, as energias também circulam, seja positivo ou negativo.
como eu prejudico negativamente com o meu pensamento terceiros, o primeiro a ser prejudicado com o meu pensamento sou eu mesmo. Então, eu acabo também errando diante do meu livre-arbítrio com a mente. Mas o tempo passa e a gente evolui de reencarnação a reencarnações. André Luiz, na pátria espiritual, foi designado para um trabalho, mas a mente dele pensava muita coisa e os mentores sabiam. Ele não estava preparado, ele tinha o conhecimento, mas mentalmente ele pensava em mil coisas. Aí levaram ele para um departamento de estudo e educação de pensamento. Era uma sala de prece, de palestras, de estudos. E tem, vamos botar assim, tipo Big Brother. Quando se fala uma asneira, toca uma campainha e o público que está assistindo não ouve. Quando André Luiz pensava alguma coisa, acendia uma luzinha. Isso, nossa, ele se assustou. Ele disse, é tua mente. E aí ele começou a se corrigir. E aquilo foi com educação, com prece, exercício, que ele conseguiu educar a mente e não se desvirtuar do pensamento. Até mesmo que não pense asneiras, mas simplesmente desvia a atenção do tema. O mentor está explicando um tema e ele está pensando nos outros que ficaram na Terra. A luzinha acende. Concentração, é no trabalho. Então, a educação da mente é muito importante para o pensamento em relação ao próximo e a si mesmo. O sexto princípio básico. O intercâmbio entre o mundo físico e o extrafísico. É o que a gente sabe, todo mundo, sobre a doutrina espírita. Ah, tu é espírita, tu é médium, é aquela coisa toda. Isso é o intercâmbio. Aqui e agora, os espíritos estão no nosso meio. Foi feita a prece de abertura, pedindo amparo para que o trabalho se processasse. Os espíritos superiores estão nos auxiliando para isso acontecer. Tem uma espiritualidade na Câmara de Passe, preparando o ambiente, então sabe-se que a influência deles é constante no nosso dia a dia, independente do que nós estamos fazendo. É evidente que os mentores estão na nossa volta, mesmo que a gente esteja fazendo alguma coisa errada, nos intuindo na mente para a gente sair daquela faixa negativa e despertar de novo. Mas se a gente se permite, tem outra equipe mais baixa, terra a terra, vamos dizer assim, os irmãos tão necessitados quanto nós, no intuindo aquele pensamento negativo. Então, esse intercâmbio é constante. Todo mundo sabe, e aqui está, todas as obras básicas da doutrina espírita foi nesse intercâmbio. Psicografado, Kardec fazendo a pergunta, os médiuns detectando a resposta através dos espíritos e psicografando. Assim surgiu toda a doutrina espírita. Tem uma questão da obra também, que Kardec pergunta, qual é a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos? E ele disse, muito mais do que vocês possam imaginar, que ordinário são eles que vos dirigem. Isso à primeira vista nos assusta, mas quem sou eu afinal? Eu não tenho minha autonomia? Sou dirigido por eles? Não, eu sou, mas nós somos essa individualidade responsável. Mas se eu me permitir, começa a vibrar, aí automaticamente a interferência vem e eles nos intuem. Se nós temos a condição natural de nos influenciar uns aos outros, estamos conversando, aquela conversa boa e tal, um vai indo, e aquele nível da conversa vai ficando tenso. Vamos nos influenciando, seja no futebol, seja na política, seja numa brincadeira mais pesada com um companheiro, aquilo, nós nos influenciamos uns aos outros. Automaticamente abrimos porta para os irmãozinhos também se achegarem. Então essa influência é constante. E isso é importante, porque tudo que se tem na Terra, no aspecto científico, ou em tudo, vamos pegar o aspecto científico, nada veio assim, eu trabalhei e fiz e inventei tal coisa. Mas tal coisa já existe na espiritualidade.
o carro. O homem inventou o carro. Começou com aquela primeira máquina a vapor. Mas tudo foi lá e ele pesquisou e ele estudou lá. Se preparou para vir o Santos Dumont da vida, para nos produzir o avião, nos dar a condição de ir um país ao outro, facilitando o transporte, uma coisa, mas tudo isso já existe na espiritualidade. Assim como o André Luiz dizendo, através do Chico, na obra Nosso Lar, que retratando isso ainda do telefone a manivela aqui, e ele já retratava o celular lá. Já tinha computador, quem olhou o filme do Nosso Lar, está ali na internet, e é só olhar e vai ver. Que naquela época nem se imaginava o que era o computador, e o mentor manda o André Luiz chegar lá e procurar os dados dele, e ele procura e está ali, num computador como é a atualidade. Tempos depois veio o celular. Eles nos retratam muitos outros avanços que vão chegar na Terra, e está chegando muito rápido, é só a gente observar, mas tudo vem de lá, com esforço nosso. A gente tem que trabalhar, eles não nos tiram o mérito da pesquisa. É necessário, porque aí cresce o intelectual. Então, esse intercâmbio se faz necessário. Então, o sétimo princípio básico da doutrina espírita, que o Cristo nos falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E aqui está assim, a pluralidade dos mundos habitados, representando a humanidade cósmica. O que se fala em extraterrestre, ET, não importa o nome que se dê, é a humanidade cósmica. Se eles olham de lá, são os extra-marcianos que nós para eles, de coisa parecida, de onde quer que eles nos olhem. Então, se um dia alguém, vamos dizer, for abençoado, vamos dizer, porque ainda tem, diante de toda a evolução do extraterrestre, dizem que existem os maus ainda, independente da grande tecnologia de poder vir até aqui. E nós ainda não conseguimos ir lá, sabemos que a nossa moralidade ainda é assim, mas eles com um alto grau de intelectualidade, de fazer uma nave passar de um sistema para o outro e ainda ter uma moralidade perigosa, que o Chico Xavier chamava a atenção. Então, isso não é coisa de ufologista, não é questão de crer ou não crer em extraterrestre. O Chico Xavier comentava sobre o assunto e ele teve a grande oportunidade, passou medo e sabia que aqueles ali eram perigosos. Então, ele parou o carro, que ele vinha com outro amigo, e disse: calma, fica quieto, que aqueles ali ainda relatam. Esses das cores alaranjadas são os perigosos. Eles vão nos pegar. E aí, o que vai acontecer com nós, eu não sei. Mas, eles, calma, vamos pensar em Deus, em Jesus, e vamos fazer prece. Nisso aparece o Emmanuel. Ajuda ele naquele ali, o dito ET se aproxima do carro, olha, observa que o ambiente ali já é o outro, por causa das preces, porque independente de quem quer que seja esse extraterrestre, Deus é um só, não existe outro. Cristo são uns quantos? O Cristo do sistema planetário é Jesus. O Cristo de outros sistemas, mas são juntos. Os Jesus, os Cristos, junto com Deus. Mesmo que os outros, assim como o próprio Cristo e Deus em si, os nossos mentores, não interferem em nosso livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser. Se assim não fosse, ninguém se mataria na rua, porque se visse um ato desse, o meu mentor está do meu lado, ele sabe que eu vou matar o fulano, por que ele não interfere? Ele não pode interferir no meu livre-arbítrio. Eu tenho que ter a responsabilidade disso, mesmo que muitas vezes detalhes de particularidade eles interferem. Sim, discretamente. E a gente vê, quando a gente começa a observar e pede, como disse uma vez um amigo meu, quando eu saía dele, porque ele era policial, teve a infelicidade de matar um. Mas antes disso, ele dizia nas preces dele, nos contando dos estudos, quando eu saía de casa,
Eu rezava para que ninguém se metesse comigo, porque ia se dar mal. Mas uma reza assim, de vaidade, né? Um pensamento orgulhoso e com um revólver aqui e sair louco que alguém se metesse comigo. E aconteceu. Quando o ato aconteceu, caiu a ficha. Meu Deus, o que eu fiz? Aí depois, ele dizia, hoje eu rezo, peço a Deus que eu não faça mal a ninguém. Então, mudou. Então, só quem tirou a vida de alguém que sabe o quanto isso é angustiante. E a espiritualidade interfere, sim, em particularidades, até mesmo nessa dor que ele sentiu de ter eliminado alguém. Então, aquilo ali para ele foi um choque terrível, mas ele teve a condição de conhecer a doutrina e de revelar isso, participar desse ato terrível que ele teve. Então, essa humanidade cósmica que o Cristo nos diz bem relatado, que há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu vos teria dito. Que a gente fique calmo e sereno. A nossa morada é aqui. Um dia, quem sabe, a ciência está trabalhando para isso, tentando detectar. Mas eles de lá para cá já nos detectaram e não nos invadem. Há equilíbrio nas coisas. E assim são esses 7 princípios básicos. A existência de Deus, a sobrevivência e individualidade do Espírito, as vidas sucessivas através da reencarnação, a justiça divina expressa na lei de causa e efeito, o livre-arbítrio como expressão individual, o intercâmbio entre o mundo físico e extrafísico e a pluralidade dos mundos habitados. São as bases que o Kardec pegou, daí extrair ciência, filosofia e religião. Nós sempre nos perguntamos assim, aquela questão, quando estamos despreocupados da vida, nem queremos saber de religião, mas alguma particularidade acontece, a gente já se liga em Deus e Jesus. Já quer saber quem sou eu, de onde vim e para onde vou. Será para onde eu vou quando morrer? Isso é filosofia, é pensar, é querer saber das coisas. Assim como disse um filósofo no passado, eu penso, logo existo. Isso quer dizer, dentro de mim, esse corpo físico, não, algo além do que esse corpo físico. É um espírito imortal que reside em mim. Então eu penso, logo existo. Isso que é importante a gente observar. E diz a filosofia. Assim, o aspecto científico, como Kardec diz. Trabalhei como vocês trabalham nas ciências. Pesquisei, perguntei, indaguei, fiz experiências. Isso é ciência. Mas os homens da ciência exatas querem saber que tudo que esse Kardec fez não é ciência, não tem comprovação. Mas se existe materialização do espírito, vá pesquisar e vai ver que tem espírito materializado, que é um trabalho difícil, não é fácil. Fazer uma psicografia, há um trabalho imenso para se fazer uma psicografia. Agora, para materializar um espírito, também é um trabalho mais dificultoso. Se aqui e agora aparecesse um espírito materializado, todo mundo diz, agora eu acredito. Então, estude, trabalhe e vai conseguir ver. E o aspecto religioso da doutrina espírita nos dá o quê? Esta fé raciocinada. A gente não crê simplesmente, a gente sabe das coisas. Então, a gente começa a pesquisar filosoficamente e ver cientificamente que as coisas são como realmente são. Então, agora eu tenho uma fé raciocinada. Isso nos tranquiliza. Isto é a doutrina espírita. Daí saiu o quinto aspecto. Ciência, filosofia e religião. Esse é o nosso tema de hoje. Obrigado.